Boa noite a todos. Administração. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. É simultaneamente administrador, porquanto cada criatura humana detém a possibilidade enorme do plano em que marueja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo trincas mil a fim de cumprir missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade é um trabalho, é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O desejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar aos menos favorecidos dos recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que os céus enviam, sem palavras, para o mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que propuseram em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vale por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta da tua administração. Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, livro Fonte Viva. Então agora, já agradecidos e sintonizados por estarmos aqui, sendo bem recebidos por esses amigos espirituais, queremos também, Senhor, elevar nosso pensamento a Ti, Jesus amado, nosso Mestre querido, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, oportunidade de troca, oportunidade, Senhor, que vai fazer com que a gente com certeza se melhore. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que coordenam essa casa, nos orientam, queremos então mais uma vez agradecer e pedir também, Mestre, sua orientação, seu amparo, sua bênção, a fim de que possamos, Senhor, trilhar esse caminho, essa jornada aqui na Terra, nesses percalços todos que nos deparamos no dia a dia, mas da melhor forma possível, porque sabemos que nos são necessários. Fica conosco, Senhor, ameniza nosso coração, acerena nosso coração, a fim de que possamos, Senhor, mais sensíveis, mais sensibilizados, percebemos também sempre a Tua presença. Muito obrigada, Mestre, graças a Deus. E agora a companheira aí, Deus, né? Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Então, esse ano, antes quero falar da alegria de voltar nessa casa, podendo estar em pé aqui hoje
Isso, para mim, é motivo de alegria também. Nesse ano de 2015, a União Regional Espírita 15 colocou em execução um projeto que vem falar de união e unificação dos espíritas. E esse projeto, ele, durante todo esse ano, vem tratar desse tema nas casas espíritas, para que nós meditemos acerca dessa nossa relação de convivência, de como nós estamos nesse universo de espíritas, como que nós estamos conduzindo a doutrina espírita. E daí a gente pensa, né, união e unificação, isso aí deve ser uma coisa nova, né, estão trazendo essa palavra nova. Não. Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele já se preocupava com esse assunto. Segundo os registros, nos 2 últimos anos da sua reencarnação, que nós temos conhecimento como Allan Kardec, né, ele desencarnou em março de 1869, nesses últimos 2 anos ele se preocupou muito que rumo a doutrina espírita e o movimento espírita que estava desabrochando, ele seria conduzido dali para frente. E ele deixou projetos, textos escritos em papéis soltos. Depois da sua morte, a família e os familiares e os amigos, eles se uniram, catalogaram aquele material e dali surgiu o livro Obras Póstumas, que é onde nós vamos encontrar muitas informações sobre essa preocupação de Allan Kardec. E no projeto 1868, que é um projeto de Allan Kardec, ele deixa uma frase lá que nos chama muito a atenção, que diz assim: um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. Mas de que unidade nós estamos falando e pensando, né? Unidade, a gente ficar todo mundo sendo um só, todo mundo igual, né? Todo mundo andando do mesmo jeito. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso na noite de hoje. Mas antes de adentrar nesse assunto do projeto, gostaria de trazer algumas informações sobre a organização do movimento espírita em Santa Catarina. Então, para quem desconhece o que é o termo URI, que eu falei no início, então URI significa União Regional Espírita. E no estado de Santa Catarina, nós somos divididos em 16 uniões regionais. E nós aqui pertencemos à 15ª, que engloba os municípios de Braço do Norte, Gravatal, Armazém, Jaguaruna, Tubarão e Capivari de Baixo. Então, é importante que nós entendamos que a casa espírita ela não está isolada. Não, uma casa espírita lá em Braço do Norte, ela anda sozinha, a de Gravatal também não. A casa espírita que segue os pressupostos trazidos pela doutrina que foi codificada por Allan Kardec, ela caminha junto. Esse agrupamento das casas espíritas é que vão formar a União Regional Espírita. Esse conjunto das 16 uniões regionais vão formar a Federação Espírita Catarinense. E essa, por sua vez, juntamente com as federativas dos outros estados do Brasil, vão formar a Federação Espírita Brasileira. Por isso que a Casa Espírita, ela não está sozinha, ela não está desamparada, e a Casa Espírita, ela é a base de todo o movimento espírita. Porque se não houvesse a Casa Espírita, nenhum desses outros agrupamentos, não existiria URI, não existiria FEC, não existiria FEP, porque sem a Casa Espírita nada disso faria sentido, nada disso teria sentido de existir. Então, por isso que a preocupação de Allan Kardec ela é muito pertinente de que rumo que tudo isso ia tomar com o crescimento, porque a ideia era que o Espiritismo se propagasse cada vez mais. Tanto foi que se propagou muito mais aqui no Brasil do que na própria França, onde foi o berço, né? Então, nós sabemos
que para uma casa espírita funcionar, não necessita só da boa vontade de meia dúzia de pessoas que a gente chama de são os trabalhadores da casa espírita, né? Não, ela precisa de uma organização. Ela precisa estar regulamentada segundo a legislação vigente, segundo a legislação aqui do mundo material que a gente vive. Feita essa parte, ok. Mas toda casa espírita também tem uma organização espiritual. A casa espírita tem a equipe dos trabalhadores aqui de baixo e tem a equipe dos trabalhadores lá de cima. Tanto que eles sabem quem vai vir nessa terça, quem vai vir na outra, quem vai faltar por motivos quais sejam. E todo esse espaço já é preparado para nos receber. Tanto é que muitas vezes nós, enquanto estamos aqui, já estamos sendo atendidos, cada um com as suas necessidades, a equipe espiritual já está aqui atendendo cada um de nós e a gente nem percebe. Então, essa equipe espiritual, ela nos acolhe, ela nos protege, mas ela precisa que a equipe aqui da Terra também se prepare, se organize e dê condições para que essas forças, a força aqui da Terra e a força do alto, elas unidas possam trabalhar em prol de todos nós e também da doutrina espírita que tanto nos esclarece e, consequentemente, nos consola. Então, voltando, dados os devidos esclarecimentos, voltando ao projeto de União e Unificação, nesse mês de agosto, nós estamos trabalhando os temas 11 e 12. São 13 temas ao total. E desses temas do mês de agosto, um tema foi nos trazido por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e o outro tema vem de Bezerra, através da psicofonia de Divaldo Franco. Mas por que todo esse cuidado que Kardec e todo o movimento espírita tem para que a doutrina espírita não perca a sua essência? Porque essa era a preocupação de Kardec, que a doutrina espírita não podia perder a sua essência. E por que dessa preocupação? Porque a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo lá que se chama o Cristo Consolador. E nós vamos encontrar no item 3 que vem falar do Consolador prometido. E essa é uma passagem que nós também vamos encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. E a passagem diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então Jesus, quando a sua passagem pela terra, ele nos prometeu esse Consolador, porque tudo o que ele nos trouxe naquele período, nós ainda não estávamos suficientemente maduros para receber, para acolher. Então, ele não pôde nos falar tudo. Ele nos falava por parábolas, mas ele disse que viria outro Consolador que iria esclarecer tudo isso. E é o que a doutrina veio fazer. Mas nós, pensando nesse amadurecimento, que lá nós não estávamos prontos ainda, a gente faz uma relação. Quando Moisés veio, o povo era muito rude ainda, então Moisés teve que ser rígido, levar aquele povo com leis severas, porque senão aquele povo ia se perder. Veio Jesus e daí já veio falar de amor. E depois veio a doutrina espírita, o Consolador prometido, que veio explicar tudo isso. Então,
A doutrina espírita, como o Consolador prometido por Jesus, ela vem nos esclarecer e nos consolar. Então o Espiritismo ele veio abrir os nossos olhos, nos tirar daquela escuridão que há muito nós andávamos, porque ele veio esclarecer tudo o que Jesus nos trouxe. Daí a gente pensa, né? Assim como Jesus também não veio mudar nada do que Moisés trouxe, só veio complementar, o Espiritismo também. Ele veio esclarecer ainda mais toda a mensagem do Cristo, que é a mensagem da própria doutrina espírita. Então o Espiritismo ele veio nos trazer a razão para a nossa fé, ele veio nos esclarecer, porque até então nós tínhamos uma fé baseada no quê? Baseada nos mistérios. E o Espiritismo, ele tirou todos esses mistérios, ele tornou a nossa fé uma fé raciocinada e não mais uma fé cega. Então, a partir do advento da doutrina espírita, nós entramos nessa nova era da fé raciocinada. O Espiritismo ele traz o conhecimento das coisas. Ele veio mostrar de onde viemos, para onde vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Ele esclarece a pergunta que tanto nós fazemos: por que sofremos? Por que tem sofrimento na Terra? E as causas do sofrimento, né, podem ser dessa existência, pode ser de uma existência anterior, mas tudo está dentro de um contexto, tudo está dentro de uma lei divina, de uma lei de causa e efeito, que tudo nós vamos resgatar, nós somos responsáveis por cada ato nosso. Então a responsabilidade não é de Deus, Deus não tem culpa do que nos acontece. A consequência do que nós estamos passando foi gerada por nós mesmos, decorrente dos nossos próprios atos. Então Allan Kardec ele foi, o escolhido, ele foi o preparado para ser esse instrumento, para ser o mensageiro do Consolador prometido, do Espiritismo. E ele, como um professor organizadíssimo, ele primeiro trouxe o quê? Ele primeiro trouxe o Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos ele dividiu em 4 partes. A primeira parte ela vem tratar das causas primárias, mas depois dessas 4 partes ele fez um livro só falando de cada uma delas. Então das causas primárias depois nós vamos buscar lá na Gênesis, que está tudo explicadinho. Tem a segunda parte que vem falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que depois ele nos trouxe a complementação através do Livro dos Médiuns. O terceiro livro das leis morais, e depois nós vamos encontrar tudo isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, a parte 4, que é das esperanças e consolações, que nós vamos ter o complemento de tudo isso lá no livro O Céu e o Inferno. Então, olhem a maneira como Allan Kardec preparou para que nós recebêssemos a doutrina espírita, tudo devidamente organizado. Algumas vezes nós ouvimos de pessoas que desconhecem falar que o Espiritismo não acredita em Jesus, que o Espiritismo não acredita em Deus, não segue os ensinamentos do Cristo, mas é uma informação, um pensamento equivocado, porque o Espiritismo sim tem a base nas mensagens do Cristo. Nós somos cristãos, nós somos espíritas. E o codificador ele deixou muito claro que a base da doutrina espírita está nos ensinamentos de Jesus. Então, como falei lá no início, que Allan Kardec ele se preocupou muito com a essência, para que a essência do Espiritismo ela não se perdesse no meio do caminho. Porque o Espiritismo, ele é o cristianismo lá dos primeiros tempos. E como a gente sabe que a história conta, esse cristianismo se perdeu. Foram matanças em nome de Deus, em nome de Jesus, foram pessoas morrendo em fogueiras, guerras, perseguições, tudo
em nome de Deus, em nome de Jesus. E a gente sabe que Deus é um Pai misericordioso, então Deus não propaga o ódio. Então a preocupação é que o Espiritismo chegando como aquele cristianismo que está voltando, aquele cristianismo que voltou a nascer no coração de cada um de nós, que ele nunca mais se perdesse. Então, a preocupação de Kardec, ela é muito pertinente e deve ser também a nossa preocupação como cristãos daqui para frente, também nessa condição. Então, no período que houve esse desvirtuamento do cristianismo, né, o que embasou aquilo? O orgulho, o poder. As pessoas tomaram de um poder humano, alegando que era um poder de Deus, e fizeram barbaridades. Mas que bom que o Consolador Prometido chegou para nos ensinar tudo isso e para nos fazer retornar a mensagem do Cristo, que é a base para a nossa vida. No começo que a doutrina espírita, quando a doutrina espírita nasceu, quando ela aflorou, eram muitos os efeitos físicos para chamar a atenção daquilo que estava nascendo, daquilo que estava chegando. E nós precisamos, os efeitos físicos que a gente hoje já não vê falar tanto, eles deixaram de existir? Não, eles ainda permanecem, mas nós não precisamos mais desses efeitos físicos para acreditar. Nós não precisamos mais que um espírito se materialize na nossa frente para nós acreditarmos na imortalidade do espírito, para nós acreditarmos na reencarnação, para nós acreditarmos na comunicação com os espíritos. Então, nós não precisamos mais, nós acreditamos, nós sentimos. Então, o Espiritismo, ele fortaleceu tudo isso, ele fortalece a nossa fé para que nós creiamos na imortalidade da alma, na reencarnação e na comunicação com os espíritos também. E com os nossos que já partiram, nós podemos nos conectar sempre, né? Nos conectamos durante o sono, nos conectamos em pensamento, recebemos através de uma intuição. Então tudo isso acontece. Então nós sentimos, nós não precisamos mais de nenhum efeito. Isso já está na nossa conexão. E aqui na Casa Espírita nós também nos conectamos uns com os outros. No momento de exposição pública, nós nos conectamos ao conhecimento, durante a evangelização, nós fortalecemos aqui na Casa Espírita a nossa crença. Nós também, numa reunião, um conjunto de pessoas que fazem parte da Casa Espírita, nós também nutrimos a afetividade, que é tão importante nas nossas relações, que é tão importante para o nosso crescimento também como irmãos. Daí a gente lembra, né, do ensinamento do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Nós precisamos do conhecimento, sim, mas nós precisamos nos amar primeiro. E depois nós vamos buscar o conhecimento, que através dele vai abrir muito mais a nossa consciência e nós vamos conseguir compreender e aceitar muito mais fácil as coisas. Então, caminhando num movimento espírita unido e unificado, nós vamos cada vez mais nos fortalecer para que a mensagem do Cristo ela não se perca. Então, estamos falando nesse tema de união e unificação. E o que é unificar, né? Tem uma descrição de unificação que nos foi trazida por Francisco Spinelli, que foi um grande trabalhador do movimento espírita no Rio Grande do Sul, que já retornou à pátria espiritual, que ele diz assim: unificar significa reunir num só todo, fazendo convergir para um só fim. Unificação espírita é reunião de valores para melhor difusão e propagação do pensamento dos espíritos, pensamentos coletados e comentados pelo
insuperável professor Allan Kardec, definindo os rumos seguros e elevados de cada um no campo de serviço onde foi situado. Então, mais uma vez aqui a gente vê também a preocupação de Spinelli que ele nos traz, né? A preocupação da unificação se dá no conteúdo da obra. E união? União é só a gente estar todo mundo aí concordando um com o outro, tá? De boa, na paz. União também é discordar, é conversar, é dialogar para chegar nesse caminho, para encontrar esse caminho seguro no momento que nós estamos ainda balançando em algumas coisas. Então, a importância de estarmos unidos para, assim, estarmos unificados e preservar o conteúdo da mensagem trazida por Allan Kardec, a mensagem do Cristo. E num texto desse de Emmanuel que eu citei, Emmanuel nos diz assim, que nosso problema de união, ao que parece, não se relaciona somente com a interpretação da palavra. Ele nos chama a atenção dizendo, é questão de fraternidade sentida e vivida, portas adentro da organização doutrinária, para que as obras não se esterilizem à míngua da fé e para que a fé não pereça sem obras. Então, Emmanuel nos chama a atenção para a fraternidade dentro da casa espírita. Viver em fraternidade, ser fraterno. E a gente sabe o que é fraternidade? Fraternidade normalmente a gente já associa a alguma obra social, né? A alguma coisa relacionada à caridade. Então, fraternidade é uma palavra que tem origem no latim, de frater, que significa irmão, e também de fraternitas, que confere a ideia de irmandade. Então, fraternidade, um conjunto de irmãos, afeição entre irmãos. E o que é que irmãos fazem uns com os outros? Se protegem, se cuidam, é o que deveria pelo menos, né? Se tratam bem, vivem nessa irmandade, é o que o Cristo quer pra gente. Mas, nessa frase de Emmanuel lá, ele chama a atenção também para que as obras não se esterilizem à míngua de fé e para que a fé não pereça sem obras. Daí a gente relaciona com uma frase que está lá, na única carta que Tiago apóstolo escreveu, que ele diz que a fé sem obras é morta. E é isso mesmo. Nós recebemos o conhecimento através do estudo, através das exposições, através da nossa leitura. E o que a gente faz com tudo isso que a gente está aprendendo? A gente se torna apenas um depositário de informações ou a gente transforma esse conhecimento em algo? Porque só através de realizações de prática no bem, de ações positivas, é que nós vamos transformar o conhecimento em algo produtivo. Senão ele vai ficar só com uma teoria. Então é na prática, na busca por ações, que nós vamos transformar tudo aquilo que nós estamos recebendo. Mas para tudo isso acontecer, a primeira transformação tem que acontecer, a primeira obra tem que acontecer dentro de cada um de nós. Porque nós temos que ser tocados pela mensagem, cada um de nós, para depois poder chegar até o outro. Então é a nossa transformação moral, é a primeira que deve ser realizada nesse contexto. E muita gente já tem ouvido no movimento espírita que a virada de chave da transformação, que a gente fala tanto, né, que a gente vive num planeta de provas e expiações, que está caminhando para ser um planeta melhor, um planeta de regeneração, que a grande transformação para isso acontecer não vai ser através de uma explosão, amanhã a gente vai acordar regenerado, vivendo todo mundo num planeta lindo e maravilhoso. Não, essa transformação vai se dar através de cada um de nós. Nós somos os agentes que vai transformar o planeta Terra num planeta de provas e expiações, num planeta de regeneração. Então olhem a nossa responsabilidade
nessa nossa atual reencarnação, nesse momento que nós estamos aqui vivendo. Não adianta nós esperarmos pelo outro. Não, o outro vai fazer aí, vai transformar tudo isso. Não. Não vai ficar ninguém sem ser observado. Então, todos nós temos que participar dessa transformação. E primeiro vai ser através da nossa transformação, de colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Por isso, da importância de nós nos reunirmos em torno de sermos pessoas mais fraternas, em torno de fraternidade, porque a gente vê que o mundo clama, por fraternidade, o mundo está clamando por amor, o mundo está clamando por ações no bem. Aqui na Casa Espírita, nós temos uma área, que é a área de assistência e promoção social, onde as pessoas podem praticar o que estão aprendendo. E isso é muito importante. Então, a Casa Espírita, ela oferece também essa oportunidade das pessoas colocarem em prática todo o ensinamento que aqui é nos trazido e cada qual que já acolheu dentro do seu coração. É só procurar a Deca que ela faz a listinha de quem quer trabalhar, então e já vai botar para trabalhar aí na área de assistência social. E o trabalho no bem, sem dúvida, quando a gente trabalha em grupo, a gente cresce. É difícil trabalhar em grupo? Muito difícil. Mas a gente cresce porque a gente tem que se policiar, não é só a vontade da gente. Nós vamos aprendendo, nós vamos lidando com as diferenças e nós vamos crescendo nisso. Então, o trabalho em grupo, ele também vai nos trazer esse tipo de crescimento, esse crescimento individual. Porque o que a gente ouve muito, dentro do Espiritismo, fora dele. Nossa, que doutrina maravilhosa! As pessoas gritam, que doutrina consoladora! E daí, o que eu estou fazendo com tudo isso? Eu me transformei para ela ser tão maravilhosa assim? Ou ela só é maravilhosa pelos textos que eu leio, pelas mensagens lindíssimas que a gente recebe? Mas ela é mais... O que ela faz por mim? E o que é que eu faço quando eu recebo tudo isso? O que é que eu estou fazendo com tudo isso que está me chegando? Então é o momento da gente abandonar, abandonar os velhos vícios, os velhos hábitos, tudo que não nos faz bem. Então é o momento, é a nossa virada de chave nesse momento também. Mas vamos a uma mensagem também do mês, que é trazida por Bezerra de Menezes, e ele diz assim: ele conclama a humanidade dizendo que nós somos chamas vivas para que nunca mais haja escuridão na terra. E ele diz: há tanta dor esperando por nós, tantas lágrimas a enxugar, tanto sofrimento que temos vergonha de ser felizes. Eu confesso que essa frase me impactou bastante. E Bezerra de Menezes, ele mesmo, quando já no mundo espiritual, um espírito já elevado, ele foi convidado por Maria, através da mensageira Celina, que ele já poderia ir numa tarefa, numa esfera muito melhor. Então ele iria para um lugar mais elevado. Ele, emocionado, agradeceu, mas pediu para que a mensageira perguntasse para Maria se ele podia ainda ficar por aqui, nos arredores da terra, porque ele não conseguiria ir para um outro lugar mais evoluído, vendo os seus irmãos aqui na terra sofrendo. Então ele próprio vivenciou tudo isso, que ele não conseguiu, que ele tinha vergonha de ser feliz. E nós temos vergonha também do pouco que nós fazemos? Ele continua a mensagem assim:
O amor, a luz da caridade, é o maior tesouro que podemos carregar. Onde estejas, que brilhe a luz do Senhor e que todos saibam que sois irmãos uns dos outros, diferindo a verbalização idiomática, o nascimento do solo, o endereço, mas uma só pátria, a pátria da fraternidade. Uni-vos, porque unidos no amor sois uma força indestrutível, mas separados sereis vencidos pelas próprias paixões e procurai levar sem temor a mensagem da vida eterna. Então aqui também ele nos conclama a sermos irmãos uns dos outros, a viver em fraternidade, independente de onde nascemos, o idioma, de onde nós estejamos. Todos somos irmãos. E a fraternidade é esse meio, que vai nos unir, que vai nos conectar como irmãos, e ela também vai nos alimentar diante de qualquer tentação que o materialismo pode surgir durante a nossa caminhada. Se até Jesus também foi tentado para se desviar do caminho dele, Allan Kardec também, no seu tempo, imagine nós que somos os imperfeitos dos imperfeitos, Quanta tentação, quanta porta larga nos é colocada diante da frente para que nós nos desviemos do caminho do bem. Então, lembrando, Jesus também disse: vigiai e orai. Vigiai primeiro, fica de olho aberto e reza bastante também. Que os espíritos protegem, os espíritos cuidam, mas nós temos que dar esse primeiro passo. Então, a vigilância, ela é fundamental nessa nossa caminhada aqui na Terra. Bezerra continua no seu texto: algo temos que fazer e o Mestre Incomparável pede-nos fidelidade de última hora. Somos os trabalhadores da última hora, os espíritas. Então nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora. E todos nós somos os trabalhadores da última hora. Isso não quer dizer só daqueles que trabalham na casa espírita ou daqueles que estão no movimento espírita. Não, todos nós. A partir do momento que nós aceitamos a mensagem do Cristo, que nos tornamos cristãos, e com a doutrina espírita nos tornamos espíritas, nós temos esse compromisso também. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores do Cristo nessa propagação da sua mensagem de amor aqui na Terra. E ele fala ali também, o Bezerra, lembra a passagem de Jesus, que brilhe a vossa luz. Então, todo mundo tem uma luzinha, uns mais apagadinha, outros só um paviozinho, mas todo mundo tem alguma luz. E essa luminosidade depende do quê? Depende do que nós estamos fazendo, Depende das nossas ações, do nosso comportamento. Quanto mais trabalharmos no bem, mais essa luz vai crescer ao nosso redor. Mais nós vamos estar atraindo coisas boas, mais nós vamos estar atraindo os espíritos de luz para perto de nós. Então, é uma decisão só nossa. Uma decisão inteligente vai fazer com que nós possamos escolher esse caminho, escolher essa caminhada. E para concluir, eu gostaria de convidá-los, como falei, desse projeto de união e unificação que estamos desenvolvendo durante todo esse ano, aqui na URI 15. No dia 28 de outubro, nós vamos realizar um seminário, vai ser lá em Capivari de Baixo, no Parque Diamante, um lugar agradabilíssimo, das 13h30 às 19 horas. Então vai ser uma tarde com palestras,
com atividades. Nós vamos ter a presença do presidente da Federação Espírita Catarinense, da presidente anterior e da Elaine Cap, que é a responsável pelo Evangelho Redivivo aqui no estado e também em nível de Brasil. Então nós estamos preparando uma tarde acima de tudo, com muito carinho, com muito afeto, para que todos vocês possam estar conosco nesta tarde. E a gente espera, as inscrições vão estar abertas a partir da próxima semana e elas também podem ser feitas na Casa Espírita. Então, todas as pessoas estão convidadas, não só os trabalhadores, mas todos vocês. Mas, como temos limitação de espaço, é necessário fazer a inscrição. Então, depois a gente passa as informações aqui para a Casa Espírita, para que elas possam estar replicando para vocês também a maneira de fazer essas inscrições. Então, para a noite de hoje era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, que possamos continuar nesse caminho, né, em busca da fraternidade, em busca de nos tornarmos verdadeiros irmãos, como Jesus sonhou para cada um de nós. Muito obrigada. Vamos elevar então nosso pensamento, mantendo essas vibrações amorosas a Jesus, nosso mestre amado, nosso bom pastor, que falou que nenhuma de suas ovelhinhas se perderia. E nós, ovelhas que somos, Senhor, queremos te pedir, pedintes eternos, muita luz, sabedoria, tranquilidade, serenidade, Mestre, a fim de que possamos fazer essa boa escolha, essa escolha inteligente, essa, Senhor, que fará com que fiquemos nesse caminho, estreito por muitas vezes, mas que com certeza chegará a Ti e à justiça de nosso Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais que nos orientam. Obrigada por toda essa oportunidade. E ampara, Mestre, aqueles que não puderam vir, estendendo também essas boas vibrações amorosas aos nossos lares, aos nossos familiares, a todo esse Brasil, Senhor, e ao mundo, tão carente de coisas boas, de boas vibrações, de muita luz. Fica conosco, Mestre, tenhamos uma boa semana e graças a Deus.